Normas regulamentadoras. Pergunta: em conformidade com a NR 18, quais são as medidas de proteção que devem ser adotadas para escavações com profundidade superior a 1,25 metros, e qual é a finalidade dessas medidas? Resposta: as escavações com profundidade superior a 1,25 metros devem ser protegidas com taludes ou escoramentos definidos em projeto elaborado por profissional legalmente habilitado. Além disso, devem dispor de escadas ou rampas colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores. A finalidade dessas medidas é garantir a segurança dos trabalhadores durante a realização das escavações. Pergunta: de acordo com a NR 18, quais são os requisitos para a instalação sanitária nas frentes de trabalho e quais são as condições de higiene que devem ser observadas? Resposta: nas frentes de trabalho, deve ser disponibilizada uma instalação sanitária composta de bacia sanitária sifonada, dotada de assento com tampo, e lavatório para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. Pode ser utilizado banheiro com tratamento químico dotado de mecanismo de descarga ou de isolamento dos dejetos. É obrigatório o uso de material para lavagem e enxugo das mãos, sendo proibido o uso de toalhas coletivas, e deve ser garantida a higienização diária dos módulos. Pergunta: quais são as instalações que devem ser contempladas nas áreas de vivência, conforme a NR 18, para garantir condições mínimas de segurança, conforto e privacidade? Resposta: as áreas de vivência devem contemplar as seguintes instalações: instalação sanitária, vestiário, local para refeição e alojamento, quando houver trabalhador alojado. Estas áreas devem ser projetadas para oferecer condições mínimas de segurança, conforto e privacidade, e devem ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza. Pergunta: como a NR 18 define organização e quais entidades estão incluídas nesta definição? Resposta: a NR 18 define organização como uma pessoa ou um grupo de pessoas, com suas próprias funções, responsabilidades, autoridades e relações para alcançar seus objetivos. Esta definição inclui, mas não se limita, empregador, tomador de serviços, empresa, empreendedor individual, produtor rural, companhia, corporação, firma, autoridade, parceria, organização de caridade ou instituição, seja incorporada ou não, pública ou privada. Pergunta: quem é o blaster, segundo a NR 18, e quais são suas responsabilidades? Resposta: o blaster é o profissional qualificado responsável pela execução do plano de fogo e encarregado de organizar, conectar, dispor e distribuir os explosivos e acessórios empregados no desmonte de rochas. Suas responsabilidades incluem garantir a segurança e a eficácia das operações de desmonte. Pergunta: quais são os elementos obrigatórios na rotulagem preventiva de produtos químicos classificados como perigosos à segurança e à saúde dos trabalhadores, conforme a NR 26? Resposta: a rotulagem preventiva de produtos químicos classificados como perigosos deve utilizar procedimentos definidos pelo GHS e conter os seguintes elementos: identificação e composição do produto químico, pictogramas de perigo, palavra de advertência, frases de perigo, frases de precaução e informações suplementares. Pergunta: de acordo com a NR 26, quais são as diretrizes para o uso de cores na prevenção de acidentes no ambiente de trabalho? Resposta: a utilização de cores não dispensa o emprego de outras formas de prevenção de acidentes. O uso de cores deve ser o mais reduzido possível a fim de não ocasionar distração, confusão e fadiga ao trabalhador. Essas diretrizes visam garantir que as cores sejam usadas de maneira eficaz e segura no ambiente de trabalho. Pergunta: quais são as obrigações de rotulagem para produtos notificados ou registrados como saneantes na Anvisa, conforme a NR 26? Resposta: os produtos notificados ou registrados como saneantes na Anvisa estão dispensados do cumprimento das obrigações de rotulagem preventiva estabelecidas pela NR 26. Isso significa que não precisam seguir os subitens específicos relacionados à rotulagem preventiva detalhada para produtos perigosos. Pergunta: qual é a exigência da NR 26 para a rotulagem preventiva de produtos químicos não classificados como perigosos à segurança e saúde dos trabalhadores? Resposta:
O produto químico não classificado como perigoso à segurança e saúde dos trabalhadores deve dispor de rotulagem preventiva simplificada que contenha, no mínimo, a indicação do nome, a informação de que se trata de produto não classificado como perigoso e recomendações de precaução. Pergunta: como devem ser classificados os produtos químicos utilizados no local de trabalho segundo a NR 26? Resposta: os produtos químicos utilizados no local de trabalho devem ser classificados quanto aos perigos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelo Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, GHS, da Organização das Nações Unidas. Pergunta: o que considera-se proteção na NR 31 e quais são os tipos de proteção mencionados? Resposta: para fins de aplicação da NR 31, considera-se proteção o elemento especificamente utilizado para prover segurança por meio de barreira física. Os tipos de proteção mencionados são: proteção fixa, que deve ser mantida em sua posição de maneira permanente ou por meio de elementos de fixação que só permitam sua remoção ou abertura com o uso de ferramentas, e proteção móvel, que pode ser aberta sem o uso de ferramentas, geralmente ligada por elementos mecânicos à estrutura da máquina ou a um elemento fixo próximo, e deve se associar a dispositivos de intertravamento. Pergunta: qual é a largura da faixa de segurança necessária para a implantação, operação e manutenção da linha de distribuição rural, conforme a NR 31? Resposta: a faixa de segurança necessária para a implantação, operação e manutenção da linha de distribuição rural é, de um modo geral, de 10 metros de largura, ou seja, 5 metros de cada lado do eixo da linha. Questionário sobre normas regulamentadoras. Pergunta: como a NR 31 define estabelecimento rural e quais atividades podem ser desenvolvidas nesse tipo de propriedade? Resposta: a NR 31 define estabelecimento rural como uma propriedade ou extensão de terra, situada fora ou dentro dos limites urbanos, destinada à exploração de atividades agroeconômicas, como agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, em caráter temporário ou permanente, diretamente ou através de prepostos e com auxílio de trabalhadores, considerando-se as frentes de trabalho como extensão daquela. Pergunta: o que caracteriza um espaço confinado segundo a NR 31, e quais são os principais riscos associados a esses espaços? Resposta: segundo a NR 31, um espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação humana contínua, com meios limitados de entrada e saída ou uma configuração interna que possa causar aprisionamento ou asfixia do trabalhador. A ventilação nesses espaços é inexistente ou insuficiente para remover contaminantes perigosos ou deficiência em enriquecimento de oxigênio que possam existir ou se desenvolver, ou ainda, que contenham um material com potencial para engolfar ou afogar um trabalhador que entre no espaço. Os principais riscos associados a esses espaços incluem asfixia, intoxicação, aprisionamento e afogamento. Pergunta: qual é a responsabilidade do empregador rural ou equiparado em relação à convocação de eleições para a escolha dos representantes dos trabalhadores na CIPATR, segundo a NR 31? Resposta: o empregador rural ou equiparado deve convocar eleições para a escolha dos representantes dos trabalhadores na CIPATR com um prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. Esta responsabilidade visa assegurar a continuidade da representação dos trabalhadores na Comissão de Prevenção de Acidentes e de Assédio do Trabalho Rural. Gratidão a todos! E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal e compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações de novos vídeos. Até mais!